Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui no Palavra e Oração. E hoje eu quero ler uma história, a história de alguém que, aliás, foi uma irmã que pediu, acredito que é um dos personagens bíblicos favoritos dela. E ela me pediu para falar sobre José. E hoje nós vamos ler aqui um pouquinho da história de José. Só 11 versículos, porque a história é bem longa. Mas nós vamos falar sobre José hoje, né? O sonhador. Então aqui em Gênesis, no capítulo 37, do versículo 1 até o 11, nós vamos ler. Vamos lá? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-a a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Até o pai repreendeu ele. Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, ou seja, Jacó parava para pensar: opa, pode ser de Deus esse sonho, então deixa eu guardar no coração, né? Que nem Maria fazia. Tudo que falavam sobre Jesus, a palavra de Deus diz que Maria guardava no coração, né? Para ver se cumprir no tempo certo. Então é isso, José, conhecido como o sonhador, né, da Bíblia. A história dele é bem longa, vai até o último capítulo da Bíblia aqui de Gênesis, né? O último capítulo de Gênesis, que é o 40, conta a história de José, do povo, quando o povo foi para o Egito, né? O povo hebreu, os filhos de Israel foram para o Egito. Então José era um sonhador, porém ele contou seu sonho para as pessoas erradas, né? Contou para os seus irmãos que tinham ciúme dele, porque a palavra diz que Jacó amava mais a José do que a seus irmãos, mesmo porque o José era filho da esposa amada de Jacó, que ele tanto amava, né? A Raquel. Então ele foi gerado na velhice do Jacó. Depois de muito tempo, Raquel pôde ter um filho, ela teve José. Só que José, o que aconteceu, né? Os irmãos dele não acreditavam que aquilo pudesse ser um sonho, né? Um sonho da parte de Deus. Você vê que repreenderam ele, né? Falando: como assim? Você pensa que você vai reinar sobre nós, né? Vai nos governar, nós vamos nos curvar diante de você. Mal eles sabiam que os planos de Deus são perfeitos e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, porque era Deus que colocava aqueles sonhos no coração de José. Então, acontece toda a história, né? Um dia o pai, né, o Jacó manda José ir ver os irmãos que estão trabalhando numa outra cidade próxima. José chega lá, eles pegam José, jogam naquele poço. Em seguida eles vendem para um grupo de ismaelitas, né, que estavam passando lá. José vai parar no Egito, né? Para quem já conhece a história, né? Vamos contar aqui para quem não conhece. José vai parar no Egito e lá ele é comprado por um homem chamado Potifar, que era um general ali do Egito, e ele vai morar na casa do Potifar. Só que chegando ali, Deus abençoa tanto a vida dele, que o Potifar olha para ele e fala: olha, esse rapaz é inteligente, é um bom administrador. E aí ele, de escravo, passa a ser o administrador da casa do Potifar. Ele passa a cuidar de tudo ali, e a palavra diz que o Senhor abençoa José, ele prospera ali. Só que vem aquela mulher do Potifar para perturbar a vida de José, né? Aquilo ali foi uma prova para José. Então,
Os planos de Deus, eles são perfeitos, ainda que muitas vezes nós não entendamos, né? Às vezes eu falo para os meus filhos, não se preocupe a maneira como Deus vai fazer, porque Ele não é nada convencional. Pode ser que Ele faça algo muito estranho, mas acredite, é o Senhor, né? Ore e o Espírito Santo vai confirmar que é o Senhor, ainda que pareça estranho aos olhos humanos, né? Eu aprendi com o pastor que Deus não é nada convencional. Então, José está ali na casa de Potifar, a mulher dele vai, né, tentar seduzir o José, mas José é firme no seu propósito, no seu serviço a Deus, na sua devoção ao Senhor. E José não aceita a provocação daquela mulher, né, a provocação do diabo sobre a vida dele, para que ele saísse do propósito de Deus, se afastasse do plano de Deus para a vida dele. Então o que acontece? José é preso. E aí José vai para a cadeia, fica anos ali, só que por causa da bênção de Deus sobre José, onde ele chega, prospera, onde ele chega é abençoado. E quando ele chega na cadeia, né, ele acha graça aos olhos ali dos carcereiros, né, dos guardas do cárcere, e aí ele começa a cuidar, põe ordem ali na prisão, assim como ele pôs ordem na casa do Potifar, ele põe ordem na prisão. E eles começam a ter ele em consideração ali, né, depois de algum tempo, que a princípio ele sofre, né, bastante, porque eles achavam que ele era culpado realmente de ter seduzido a mulher de Faraó, né, tentado deitar com ela, mas aquilo era uma terrível mentira, de Faraó não, desculpe, de Potifar. Então, o que acontece? Porque os planos de Deus são perfeitos, 2 homens vão para a prisão, o copeiro do Faraó e o padeiro do Faraó, e os 2 têm um sonho, né, e o José escuta aquilo, né? E o Senhor, ele sabe, né, que o Senhor já dava interpretações de sonho para ele, e aí os 2 contam o sonho para José. O copeiro conta o sonho e José diz: olha, você vai ser exaltado novamente, você vai voltar a servir o Faraó. E aí o padeiro fica empolgado, né, com a resposta positiva de José, né, com a maneira boa, né, que ia acontecer, o que ia acontecer de bom com o copeiro, e ele conta o sonho dele também, mas José fala: olha, pelo contrário, você, né, a sua cabeça vai ser tirada em 3 dias também, né? Então, vida para um, morte para o outro, exaltação para um, morte para o outro. E isso aconteceu realmente. Só que quando o copeiro e o padeiro saem da prisão, o José fala para o copeiro, ele fala: olha, lembra de mim, né? Lembra de mim quando você estiver lá na presença do Faraó. Só que aconteceu? Como sempre, os planos de Deus são perfeitos. Deus tem o tempo certo para agir. Deus tem a hora certa para abençoar. Meu irmão, minha irmã, se você tem orado a Deus, se você tem um sonho, tem algo que Deus te deu, uma promessa, uma palavra, e você está dizendo: ai, está demorando, Senhor, por que isso não acontece? Saiba que no tempo de Deus, Ele faz tudo perfeito, Ele faz tudo formoso. Então havia um tempo para José sair daquela prisão, porque Deus tinha um plano muito mais elevado, e isso é para nós. Deus tem, os planos de Deus, eles são mais altos. Isaías 55 diz que os caminhos de Deus são mais altos, os planos dele são mais elevados, e Deus tinha planos elevados para José. Deus não queria apenas que ele saísse da prisão e se tornasse talvez um copeiro ali, né, servindo o Faraó, mas Deus tinha planos muito maiores, de que José seria um governador realmente, né, que é o que ele se torna depois. Então 2 anos se passaram. O copeiro se esqueceu de José. José deve ter ficado triste lá na prisão. Puxa vida, né? Às vezes a gente fica assim triste, meu Deus, né? Fiz tanto e a pessoa esqueceu de mim. Mas vamos confiar nos planos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Então, o Faraó tem um sonho. E o Faraó fica perturbado com aquele sonho, não sabe, ninguém consegue interpretar lá no reino. E comentando com o copeiro se lembra de José. Ele fala: me lembrei, meu Senhor, do meu pecado. Na prisão eu conheci alguém que interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro, e os nossos sonhos aconteceram realmente, o que ele interpretou aconteceu. Então ele fala para Faraó, e Faraó fala: então me traz essa pessoa, né, que interpreta sonhos, e ele chama José. José vai até a presença do Faraó, e chegando lá, o Senhor dá a interpretação dos sonhos do Faraó, né, que eram os 7 anos de fome, 7 anos de fartura, né, primeiro 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, e José interpreta aquele sonho do Faraó. O Faraó fica feliz e fala: quem seria a melhor pessoa para cuidar disso, né, do que vai acontecer daqui para frente? Quem seria a melhor pessoa para administrar o Egito do que você, um homem que tem visão de Deus, né? Então José é exaltado e se torna o governador do Egito, né? O Zafenat Paneah, como diz aqui a palavra, e ele é exaltado. Então, meu querido, minha querida, né? A história de José é uma história muito linda, é uma história de confiança em Deus, de confiança naquilo que Deus diz.
nas promessas de Deus, nos sonhos que Deus deu para ele. Então José, ele não desistiu dos seus sonhos, mesmo tendo sido jogado naquela cova, naquele poço, mesmo tendo vivido como um escravo, mesmo tendo sido preso, José não se moveu do sonho, do propósito que Deus tinha para a vida dele. Porque os sonhos de Deus, os propósitos de Deus não mudam. Quando Deus coloca um sonho, um desejo no nosso coração, Ele vai fazer com que aquilo se cumpra, só depende de nós. José podia até ter perdido realmente de Deus cumprir os sonhos dele, o propósito de Deus para a vida dele. Se ele tivesse deitado com a mulher de Potifar, se ele tivesse murmurado, se ele tivesse saído do propósito de Deus. Mas José, ele decidiu que ele iria obedecer a Deus, não importava onde ele estivesse, mesmo na prisão, ele foi fiel ao Senhor, ele obedeceu ao Senhor e ele esperou no tempo de Deus, e no tempo de Deus ele foi exaltado. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus te fez uma promessa, se você teve um sonho e o Senhor disse sim, esse sonho é meu, continue alimentando esse sonho, continue orando, continue crendo, confiando, não murmure, não reclame, não fale, mas está demorando, não vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, permaneça fiel, permaneça firme, confiando no Senhor. Você que tem um sonho de ser mãe, de ter um filho, de abraçar um filho, não perca a esperança. Não perca, não mude os seus planos, sabe? Não mude os seus planos se você quer fazer uma faculdade, não mude os seus planos, tá tudo tão difícil, não tem dinheiro, a economia do país, tá demorando demais. Não perca o seu sonho, porque Deus, no tempo certo, Ele vai cumprir o sonho que Ele te deu, Ele vai cumprir a palavra que Ele te deu um dia, Ele vai conceder o desejo do seu coração, mas você precisa permanecer fiel e confiando que Deus faz tudo perfeito no seu devido tempo. Ainda que muitas vezes as nossas circunstâncias à volta, José podia ter desistido. Quando ele foi jogado naquele poço, foi levado para o Egito como escravo, ele poderia ter desistido e falava, aqueles sonhos não foram de Deus, nunca vai acontecer. Mas ele alimentou o sonho, servindo a Deus, sendo fiel, amando ao Senhor. Eu creio que ele orava todos os dias, ele deve ter aprendido com seu pai, e ele orava a Deus todos os dias pedindo graça, pedindo forças. Então, meu irmão, minha irmã, alimente os sonhos que Deus colocou no seu coração, alimente os planos de Deus para a sua vida com oração, com gratidão, com ação de graça, dizendo sim, aquele que prometeu é fiel e no tempo de Deus Ele fará tudo formoso, no tempo de Deus isso vai se cumprir. Não importa as circunstâncias em volta, não importa a economia, não importa o dinheiro, com dinheiro, sem dinheiro. Eu gosto muito de um homem de Deus que ele disse que o céu não está em crise. Pode ter crise na terra, mas o céu nunca está em crise. E o Senhor não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente o mesmo Deus e Ele cumpre as suas promessas. Então não tenha medo de permanecer confiando nos sonhos que você tem, nos desejos que você tem no seu coração. Coloque tudo diante do Pai e confie, faça a sua parte, o que tiver à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Não deixe de confiar, não deixe de crer, não olhe as circunstâncias em volta e não abra sua boca para dizer, não, isso nunca vai acontecer, porque vai acontecer, se Deus te prometeu, vai acontecer. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa palavra. Obrigada porque a história de José foi escrita para o nosso ensino. A tua palavra diz que tudo que foi escrito é para o nosso ensino que foi escrito, Senhor. E nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor concedeu os desejos do coração de José, assim como o Senhor colocou aquele sonho no coração dele, Pai, o Senhor também coloca sonhos no nosso coração, planos no nosso coração, que são sonhos e desejos que vêm do Senhor e que no tempo certo eles vão se cumprir. Pai, eu oro pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que tem um sonho, que tem um desejo de ser mãe, desejo de conseguir um ótimo emprego, desejo de fazer uma faculdade, desejo de mudar de cidade, de comprar uma casa. Deus, eu sei que se o Senhor, Pai, prometeu para esse irmão, para essa irmã, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor é fiel. E eu oro, Deus, abençoando esse meu irmão, essa minha irmã, que eles sejam fortalecidos no Senhor, que a sua fé seja fortalecida. Deus, que eles não percam a esperança, Senhor, porque aquele que prometeu é fiel e no teu tempo o Senhor fará tudo formoso. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade e porque nós podemos descansar, Senhor. Nós podemos descansar sabendo que o Senhor é bom, o Senhor é fiel e no teu tempo o Senhor cumpre os teus planos, os nossos sonhos, os desejos do nosso coração. O Senhor concede, a tua palavra diz, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração.
Concede, Senhor, o desejo do coração desse meu irmão, dessa minha irmã, aqueles desejos, Pai, que estão de acordo com a Tua vontade, que serão bênção para a vida deles. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, no nome de Jesus.